Pessoal, boa tarde. Voltamos aqui para fazer mais uma questão. Hoje nós vamos fazer a dedução para os valores notáveis dos arcos trigonométricos de 30, 45 e 60. Nós vamos fazer a dedução dos valores, ok? Para isso, nós vamos utilizar duas figuras. A primeira figura é um triângulo equilátero. O que é o triângulo equilátero? Três lados iguais, tá? Então, se eu chamei aqui o lado de L, esse lado é L, o outro lado também é L. Três lados iguais, nós teremos três ângulos iguais, tá ok? Então, esse ângulo é igual a esse, que tem que ser igual a esse aqui. Ou seja, se os três ângulos são iguais, 180 por 3, 60 graus cada um. Então, esse tem que ter 60, esse tem que ter 60, e o de cima aqui também 60, tá ok? 60 graus. Então vamos colocar 60 graus aqui. 60. Beleza? Só que nesse triângulo nós não podemos utilizar as relações trigonométricas. O que nós vamos fazer? Nós vamos dividir esse triângulo aqui em dois. Fazendo o quê? Traçando a altura, tá? A altura desse triângulo. Então nós vamos traçar aqui a altura do vértice superior. Então, traçando aqui a altura, o que essa altura faz? Ela divide meu triângulo em dois triângulos iguais, tá ok? Ou seja, nós teremos dois triângulos retângulos aqui, tá? Então, aquele nosso ângulo aqui em cima, que era de 60 graus, ó, tá? Como a altura vai dividir esse ângulo aqui ao meio, ele dividiu aqui em dois ângulos de 30. Então, aqui fica 30 graus. E esse lado aqui também 30, tá ok? Ó, 2 de 30. Então, com essa altura que eu tracei aqui, essa altura, ela dividiu aqui, tá? O nosso ângulo de 60 em 2 de 30 e fez aqui embaixo, ó, um ângulo de 90 graus, tá? Então, dividiu o nosso triângulo aqui em dois triângulos retângulos, tá ok? Esse lado aqui que era L, como dividiu aqui no meio, tá? Esse lado aqui fica quem? L sobre 2, ó, L sobre 2, tá? É a metade aqui do L. Aqui ficou L sobre 2. L sobre 2 com L sobre 2 deu L. Então nós ficamos aqui com L, L sobre 2 e H, tá? Nesse triângulo retângulo aqui, nós podemos utilizar o teorema de Pitágoras, tá? Teorema de Pitágoras para encontrar esse valor de H aqui, tá? Em função de L, tá? Então, o que o teorema de Pitágoras fala? Que hipotenusa ao quadrado, então, hipotenusa aqui, nesse nosso triângulo aqui, ó, tá? Nesse triângulo aqui, hipotenusa vai ser o L, L ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, que é quem? H ao quadrado mais L sobre 2 elevado ao quadrado, ok? Então, L ao quadrado vai ser igual a quem? H ao quadrado mais, elevando aqui ao quadrado, elevar o numerador e o denominador ao quadrado, é igual a L ao quadrado sobre 4. Vamos passar esse L ao quadrado sobre 4 para o primeiro membro, fica quem? L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4 é igual a H ao quadrado, tá ok? Daqui então eu tiro que se isso aqui é igual a isso e isso é igual àquilo ali, certo? Então, o que eu posso? Simplesmente trocar de lado aqui. Para somar isso aqui eu vou tirar o mínimo. Então, H ao quadrado vai ser igual a quem? Tirando o mínimo lá, ó, fica quem?
4, aqui o denominador é 1. 4 dividido por 1, 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado. 4 dividido por 4, 1 vezes menos L ao quadrado, menos L ao quadrado. H ao quadrado ficou igual a quem? 4L ao quadrado menos L ao quadrado, 3L ao quadrado, dividido por 4. Para tirar esse quadrado aqui, eu passo para o segundo membro como raiz. Então, H é igual a raiz quadrada de quem? De 3L ao quadrado sobre 4. Tá ok? Então, H é igual. Raiz quadrada de L ao quadrado é L. Raiz de 3 exata nós não temos. Então, fica raiz de 3. Raiz de 4, 2. Então, aquele H que estava aqui, olha, esse H, nós podemos trocar aquele H. Então, vou apagar esse H aqui. Vamos apagar, não, vamos colocar com outra letra aqui. No lugar daquele H aqui, olha, esse H, eu posso substituir por quem? Eu posso substituir por esse valor que eu encontrei aqui, ó. Né? No lugar do H vai ser quem? L raiz de 3 sobre 2, tá? Que era o H que eu tinha colocado aqui no início. Então agora eu fiquei com esse, agora eu posso aplicar as relações trigonométricas aqui, gente, nesse triângulo retângulo. Vamos lá, para o seno. Vamos fazer o seno primeiro. Então nesse triângulo aqui, o seno de 30, vamos pegar aqui o seno de 30, vai ser cateto oposto a 30. Quem é o oposto a 30 graus aqui? L sobre 2. Então fica L sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é quem? É L. Então, fração sobre fração, eu conservo a primeira, L sobre 2, multiplicado pelo inverso da segunda, que é L dividido por 1. Invertendo, fica 1 sobre L. Antes de multiplicar, eu vou simplificar, ó, L corta com L. Então, seno de 30 fica igual a quem? A 1 sobre 2. Então, seno de 30, 1 sobre 2. Certo? Vamos para o cosseno de 30. O cosseno de 30, cosseno de 30 vai ser igual cateto adjacente. Quem é adjacente a 30, gente? Adjacente a 30 está aqui, ó, L raiz de 3 sobre 2. Então, L raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? O L. Conserva a primeira, L raiz de 3 sobre 2, multiplicado pelo inverso da segunda, 1 sobre L. Antes de multiplicar, vamos simplificar, corta L com L. Então, cosseno de 30 ficou igual a quem? A raiz de 3 sobre 2. Então, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30, vai ser igual. A tangente, vai ser quem? O cateto oposto a 30. Quem é o oposto a 30? É o L sobre 2. Dividido por cateto adjacente. Cateto adjacente é L raiz de 3 sobre 2. Fração sobre fração, conserva a primeira, L sobre 2, multiplicado pelo inverso da segunda, 2 sobre L raiz de 3. Antes de multiplicar, vamos simplificar, corta L com L, corta 2 com 2, ficou quem? 1 sobre raiz de 3. Só que nós já vimos aí, vocês viram, que a gente nunca deve deixar a raiz no denominador. Então, nós vamos racionalizar, né, gente?
para racionalizar, eu vou multiplicar pela raiz de 3 em cima e embaixo para não alterar aqui o valor, né? Então, multiplicando aqui por raiz de 3, eu encontro 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é igual a 3. Então, a tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Beleza, gente? Então, fizemos todos os de 30. Vamos fazer agora, vamos fazer os de 60, tá? Então, para fazer os de 60, no mesmo triângulo, nós vamos pegar agora esse aqui de baixo, de 60. Seno de 60 vai ser cateto oposto a 60. Quem é oposto a 60? L raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é o L. Fração sobre fração, conserva a primeira. L raiz de 3 sobre 2, multiplicado pelo inverso da segunda, 1 sobre L. Vamos simplificar. Sobrou quem? Raiz de 3 sobre 2. Então, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Beleza, gente? Tá aí, seno de 60. Cosseno de 60. Cosseno de 60, nós vamos fazer cateto adjacente a 60. Quem é adjacente a 60? L sobre 2, dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? L. Fração sobre fração, conserva a primeira, multiplicado pelo inverso da segunda, 1 sobre L. Simplificando L com L, o cosseno de 60 ficou igual a quem? A 1 sobre 2. Então, cosseno de 60, 1 sobre 2. E por último, a tangente de 60. A tangente de 60 vai ser igual a quem? Tangente de 60 é cateto oposto a 60, que é quem? L raiz de 3 sobre 2, dividido por cateto adjacente, que é quem? L sobre 2. Fração sobre fração, conserva a primeira. L raiz de 3 sobre 2, multiplicado pelo inverso da segunda. Então, inverte a segunda, 2 sobre L. Antes de multiplicar, vamos simplificar. L com L, 2 com 2. Sobrou quem? Raiz de 3. Então, a tangente de 60 é raiz de 3. Beleza, gente? Então, aqui, nesse caso, já deduzimos todos os valores aqui. Para quem? Para seno, cosseno e tangente de 30 e 60 graus, tá? Utilizando quem? Triângulo equilátero. Agora, para fazer o de 45, nós vamos utilizar um quadrado. O que o quadrado tem? 4 lados iguais, certo? Com 4 ângulos de 90, certo? Então, o que nós vamos fazer com esse quadrado? Nós vamos traçar aqui a diagonal. Tá? Diagonal desse quadrado. O que a diagonal fez? Ele dividiu o nosso quadrado em 2 triângulos. Tá? Em 2 triângulos, esses triângulos são o quê? Eles são iguais, tá? Eles são iguais, são congruentes, tá? Esse ângulo aqui, que ela era de 90, ele ficou quanto? 45, tá? A mesma coisa aconteceu com esse aqui, também ficou quanto? 45. Então, utilizando aqui esse triângulo retângulo aqui, ó, certo? Nós podemos achar as relações trigonométricas. Mas antes disso, nós temos que encontrar esse D aqui em função de L. Para isso, nós vamos fazer o quê? O teorema de Pitágoras aqui, ó, novamente. Teorema de Pitágoras. O que o teorema de Pitágoras fala?
que hipotenusa ao quadrado, quem é hipotenusa? É D. Então, D ao quadrado é igual a quem? A soma dos quadrados dos catetos. Então, é L ao quadrado mais L ao quadrado. Ou seja, daqui eu tiro que D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado, 2L ao quadrado. Certo? Para tirar a raiz, para tirar o quadrado, vamos usar a raiz. Então, isso implica que D é igual a raiz quadrada de quem? De 2L ao quadrado. Tá? 2L ao quadrado. Isso implica, então, que o D vai ser igual a quem? Ó, o 2 raiz exata não tem, mas o L ao quadrado, raiz quadrada de L ao quadrado é L. Então, o D é quem? É L raiz de 2. Certo, gente? Então, no lugar desse D aqui, eu posso substituir por quem? Por L raiz de 2. Certo? Então, no lugar daquele D, nós vamos usar L raiz de 2. Agora sim, eu posso tirar quem? Seno, cosseno e tangente. Para quem? Para os arcos de 45. Para isso, vamos utilizar esse aqui de baixo. Ó, poderia usar qualquer um dos dois ângulos. Vamos pegar esse aqui de baixo, ó, esse 45 aqui de baixo. Vamos fazer o seno de 45. Então, seno de 45 vai ser cateto oposto. Quem é oposto a 45? L. Dividido pela hipotenusa, que é quem? É o D, que no nosso caso nós encontramos o valor de quanto? De L raiz de 2. Então, L raiz de 2. Simplifica L com L. Ficou quem? 1 sobre raiz de 2. Só que 1 sobre raiz de 2, raiz no denominador, nós vimos que não pode. Então, nós vamos racionalizar multiplicando por raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo. Certo? Isso implica, então, que o seno de 45 vai ser igual a quem? 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que dá 2. Então, seno de 45 é quanto, gente? Raiz de 2 sobre 2. Ficou ruim com essa cor, né? Vamos consertar aqui. Vamos colocar com a cor verde. Então, fica raiz de 2 sobre 2. Beleza? Vamos no cosseno de 45. Cosseno de 45 vai ser igual cateto adjacente a 45. Quem é adjacente a 45? O L. Dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? L raiz de 2. Simplificando L com L, ficou igual a quem? A 1 sobre raiz de 2. Novamente aqui, racionalizando, eu multiplico por raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo. Raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que dá 2. Então, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. E por último, a tangente de 45. A tangente de 45 vai ser igual cateto oposto a 45, L, dividido por cateto adjacente, L. L dividido por L, cortou, sobrou quanto? 1. Então, tangente de 45, 1. Beleza, pessoal? Então, com isso aqui,
nós deduzimos todos os valores notáveis aqui, tá? Dos arcos de 30, 45 e 60, tá? Lembrando que nós utilizamos aqui, tá? O triângulo equilátero para os ângulos de 30 e 60 e quadrado para tirar os ângulos de 45. Ok, gente? Então, hoje nós ficamos com isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem postar lá na sala que eu vou tentar tirar a dúvida de vocês, ok? Bons estudos para vocês aí e fiquem com Deus.